convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Ao saber que João tinha sido preso, Jesus voltou para a Galileia. Deixou Nazaré e foi morar em Cafarnaum, que fica às margens do mar da Galileia, no território de Zabulon e Neftali, para se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías. Terra de Zabulon, terra de Neftali, caminho do mar, região do outro lado do rio Jordão, Galileia dos pagãos. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz, e para os que viviam na região escura da morte, brilhou uma luz. Daí em diante, Jesus começou a pregar, dizendo: convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Quando Jesus andava à beira do mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Estavam lançando a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus disse a eles: segui-me, e eu farei de vós pescadores de homens. Eles imediatamente deixaram as redes e o seguiram. Caminhando um pouco mais, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Estavam na barca com seu pai Zebedeu, consertando as redes. Jesus os chamou. Eles imediatamente deixaram a barca e o pai e o seguiram. Jesus andava por toda a Galileia, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade do povo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras deste evangelho sejam perdoados nossos pecados. Que assim seja. Pregar o evangelho é nossa motivação. E o evangelho que se prega deve ser vivido. Antes de anunciado, deve ser experimentado. Essa é a grande diferença que tem de nós cristãos, de conhecer Jesus Cristo, de ler a sua palavra, de ir a águas mais profundas, de tentar testemunhá-lo aonde quer que nós estejamos. O chamado do Senhor é a todos. Ele nos chama os mais bonitos, os mais inteligentes, os mais poderosos. Ele chama a todos porque conhece o coração. O coração nosso é cheio de Deus, e o coração cheio de Deus é capaz de amar e de traduzir em gestos concretos o amor que Ele nos oferece. Por isso que é tão importante que nós, como igreja, possamos testemunhar, vivenciar, frutificar, estar atentos aos sinais de Deus, crescer em santidade na medida do possível. O reino de Deus é para todos, e é isso que nos oferece a capacidade do encontro e da comunhão, no fortalecimento da nossa fé. Porém, o reino de Deus é exigente e exige de nós conversão. Há muita gente que está na igreja, mas seu coração está longe. Há muita gente que vive de aparências. Graças a Deus não acontece no Jardim Botânico. Mas há muitas pessoas que não conseguem trilhar os caminhos do Senhor porque acham difícil demais. O reino de Deus exige conversão, atitude contínua e permanente. Da boca para fora se falam muitas coisas,
muito bonitas. Os namorados são craques nisso. Mas a gente precisa experimentar nesse amor verdadeiro. Aquilo que fala deve ser vivenciado, testemunhado, vivido e em profundidade. Por isto que ajustar a nossa vida aos planos de Deus é fazer com que Deus ocupe o primeiro lugar. Se Deus não ocupa o primeiro lugar na nossa vida, o que está ocupando realmente o nosso espaço? E o reino de Deus deve estar em primeiro lugar para poder vivermos a justiça, a verdade, o amor, para ter paz interior, para saber discernir o que convém. Lembremos que São Paulo já nos dizia: tudo é permitido, mas nem tudo nos convém. Precisamos ter prudência, moderação. As palavras que saem da nossa boca nem sempre são palavras boas, nem sempre têm sabedoria. Quantas vezes falamos abobrinha, falamos bobagens, fazemos fofoca, fazemos coisa que não convém. É necessário então ter toda a prudência. E o homem deve despojar-se do antigo para viver o novo. Um homem despojado é capaz de revestir-se de Cristo. O coração cheio de Cristo não mente. Quando nós realmente temos Cristo no nosso coração, vivemos essa prudência, essa honestidade, estamos atentos aos sinais de Deus. Por isto devemos assumir a mentalidade do Evangelho e ver no mundo as coisas e nós mesmos com os olhos de Deus. Quando nós pensamos, meditamos, refletimos e vemos esta palavra, que é um convite para termos fé. A fé é entregar-se nas mãos de Deus e fazer a sua vontade. Realmente nós fazemos a vontade de Deus? Realmente você faz o que convém aos olhos de Deus? Realmente você vive seu casamento, sua família, a comunidade, como convém aos olhos de Deus? Muitas vezes nós queremos que Deus faça do nosso gosto, do meu jeito. Se não acontecer o pedido do jeito que eu estou pedindo, suplicando, não é vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus na nossa vida? Exige essa fé que é mais do que uma resposta intelectual, é uma resposta de vida. Por isso que fé e vida caminham juntas. Mas para que tudo isso aconteça, conversão e fé, é necessário ter humildade. O reino só é possível aos humildes, aos simples, àqueles que têm perseverança e dedicação, aqueles que na caminhada espiritual, mesmo sendo difícil, estão atentos aos sinais de Deus. Quem de nós que não tem problemas? Costumamos dizer, só muda de endereço, e é uma grande verdade. Todos passamos por dificuldades. Há de superar com maior facilidade aqueles que estão atentos aos sinais de Deus, aqueles que realmente vivem a Eucaristia, aqueles que estão atentos a renovar seu coração pela hóstia santa, por esta sagrada celebração. Por isto que a ação de graças que nós estamos participando é bênçãos para todos. Quando você está na igreja, todos em unidade estamos em oração, intercedendo, pedindo, rezando. Aquele que canta, aquele que lê, aquele que celebra, aquele que está... Todos estamos em oração, com o mesmo objetivo. O único objetivo que Cristo nos oferece. Porque Ele já diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai sozinho. Todos precisamos um dos outros. E São Paulo hoje fala aos Coríntios, não deve haver rivalidades, não deve haver contendas, não deve haver divisões entre vocês. É necessário buscar o crescimento, porque o único objetivo é Cristo. E aquele que tem Cristo no coração não faz nada errado. Fazemos coisas erradas quando saímos do caminho. Fazemos coisas erradas quando não deixamos Cristo realmente morar em nosso coração.
Por isso que é importante que nós busquemos a cada dia o crescimento espiritual através da palavra. É a palavra que se faz vida na nossa vida. Nestes primeiros domingos do tempo comum, a liturgia nos apresenta o início da vida pública de Jesus, com o anúncio do reino. É o que nós estamos escutando, o anúncio do reino e o chamado dos primeiros discípulos. Jesus subiu à montanha, entrou em oração com Deus, desceu e escolheu 12. 12 dentre eles, os mais inteligentes? Não. Chamou aqueles pescadores humildes, simples. Para quê? A palavra hoje nos diz: Jesus os chamou para serem pescadores de homens. Igual cada um de nós somos chamados a ser pescadores de homens. Padre Clemente, lá de Gana, veio para o Brasil para anunciar o Evangelho. Eu vim da Colômbia para anunciar o Evangelho. O diácono do Rio de Janeiro aqui está. E este é o chamado que o Senhor faz. A sair do nosso comodismo. Vocês que estão aí nos bancos, sair do seu comodismo. Há muita coisa a fazer na igreja. Todas as pastorais estão de coração aberto, esperando o sim de vocês. Para trabalhar na pastoral da acolhida, na catequese, nos vicentinos. Precisam de vicentinos? Claro, em todo lugar precisa. E vocês, por que não estão do lado de cá? Está esperando o quê? Que o teto da igreja caia. Segura aí. A gente precisa então pensar um pouco. O que eu posso ajudar? Como posso colaborar? Porque o reino de Deus é para todos. Todos podemos prestar um serviço. Todos podemos estar atentos aos sinais de Deus. Todos estamos buscando crescimento espiritual. É necessário dizer sim. Sim à vida, sim ao amor, sim à graça, sim ao serviço. Há espaço para todos. Todos podemos ajudar de alguma maneira. Se você perguntar a qualquer pastoral, todas estão precisando. Mas exige coragem, exige crescimento, exige discernimento. Jesus chamou e começou a sua atividade em Cafarnaum. E onde era Cafarnaum? Era uma cidade muito importante? Pelo contrário. Era uma região pobre e oprimida, no interior do país, longe do centro econômico, político e religioso dessa localidade. Era uma região desprezada pelos judeus, como Galileia dos pagãos. Escutamos isso na liturgia de hoje. Começa o mesmo anúncio de João Batista. O que João Batista falava? Convertei-vos. E João Batista ainda disse: não sou eu que vim, depois de mim virá alguém que é maior do que eu. Eu nem sou digno de desatar a correia da sandália. Ele vem batizar no Espírito Santo. Eu batizo na água para a conversão dos pecados. Mas aquele que vem depois de mim batizará no Espírito Santo e no fogo. E é por isso que quando nós recebemos a graça santificante no batismo, tira o pecado original, recebe a graça santificante, o sobrenatural. Minha gente, é necessário se confessar. É necessário buscar o perdão dos pecados. Há quanto tempo que você não se confessa? Você acha que pode esconder-se de Deus? Tudo bem. Do Padre? Tudo bem. Mas de Deus não pode. Deus está de olho em você, para que você se converta, para que sua conversão seja realmente de entrega, de serviço, de doação, para que haja uma mudança. E é por, olha, nós estivemos no ano santo da esperança, agora estamos, graças a São Francisco de Assis, no ano jubilar franciscano, podemos receber indulgência. E por que a gente não faz? Que a preguiça nos domina, que a gente não quer falar para mim, vai contar para outro padre,
Hein? Mas não deixe para depois. A gente nunca sabe nem o dia nem a hora. É necessário estar em plenitude da graça santificante. É o amor de Deus em nós derramado pelo Espírito Santo. Aonde que você está deixando o Espírito Santo de Deus? Traga o Espírito Santo de Deus para seu convívio, para seu casamento, para sua família. Se santifique a cada dia mais. Reze um pelo outro. Esteja atento aos sinais de Deus. É isto que a palavra de Deus hoje nos traz, essa grande missão. As palavras anunciam essa nova realidade e seus gestos são sinais visíveis que Deus já começou a sua obra. Deus já está fazendo sua parte. Aonde que nós estamos? Aonde que nós nos encaixamos? Como nós podemos realmente ser colaboradores, arautos do Evangelho, no conhecimento, na prudência, na dedicação, na perseverança, na manutenção, no nosso sim verdadeiro, coerente, participativo. Os primeiros colaboradores são pescadores do lago de Genesaré. Gente simples, rude, sem estudo. Às vezes a gente pensa, não, eu não sirvo para isso, mas pode fazer outra coisa. Eu não sei cantar, mas pode limpar o chão, pode fazer outras coisas. Há muitas coisas a fazer. Então nós temos de buscar esses trabalhadores que saibam o que é lutar pela vida. A vida que gera esperança. E na Bíblia nos diz: a esperança não engana, não mente, não decepciona. É o amor de Deus em nós derramado pelo Espírito Santo. É confiar no Espírito Santo. É chamar Deus a todo momento. Porque o reino de Deus é um apelo para todos os que os homens formem a comunhão com o Pai. É uma presença de Deus no meio de nós. O reino de Deus é um convite para sermos mais autênticos, mais verdadeiros, sinceros, para estar em união com Deus. O reino de Deus é como uma pérola preciosa, da qual não pode perder o seu valor. O reino de Deus é como um grão de mostarda. O reino de Deus é como uma rede lançada ao mar. Tantos exemplos que nós temos escutado através da palavra, porque o reino de Deus é a constância, é a perseverança. Todos nós podemos participar, que assim saibamos reconhecer os sinais de Deus e estar atentos a esses sinais de amor e de gratidão. Gratidão é, a cada dia nos mostra esse sentimento de estar atentos, porque Cristo conta conosco. Cristo conta com você. No cursilho a gente fala, e eu com a sua graça. Cristo conta com você. Cristo conta com você. E eu com a sua graça. Cristo conta com vocês. E eu com a sua graça. Vamos professar a nossa fé. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador